Olá, eu sou a professora Priscila Lima. Vamos para a nossa aula número 1 de Política Externa. No período colonial, a independência é de suma importância para a continuidade dos nossos estudos. Antes disso, vamos a alguns comentários aí sobre a obra Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Inclusive, eu deixo aí como uma indicação para a leitura posterior dos senhores, aonde ele diz para nós o seguinte: que muito mais do que a análise do passado econômico do Brasil, né, esse método de interpretação do subdesenvolvimento econômico tem que ser dividido em algumas áreas. Então, nós teremos lá, de suma importância, o método histórico, aonde, para entender da economia brasileira, nós precisamos entender das estruturas subdesenvolvidas que foram criadas nesse processo histórico particular e distinto daqueles verificados nas economias desenvolvidas nos Estados Unidos, por exemplo, e na análise dessas estruturas econômicas do país, ele também considera o quê? Que essas formas de geração de renda e os impactos desse crescimento dos setores dinâmicos sobre a produção destinada aí ao mercado interno, nesse caso, é claro, a influência de Keynes sobre o pensamento econômico, né, que nós temos hoje em dia. Então, esse livro ele vai contemplar essa metodologia estruturalista que nós precisamos ter um entendimento dessa análise das condições históricas do nosso país e dos países periféricos ou subdesenvolvidos, e ainda revela aí as influências dos trabalhos de Raul Prebisch no âmbito da Comissão Econômica para a América Latina e do Caribe, que é a CEPAL, sobre o nosso pensamento econômico, tá? Então, fica aí a dica da leitura da Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Então, vamos lá. A formação econômica do Brasil, ele é dividido em algumas partes dentro desse estudo, aonde temos lá como primeira parte os fundamentos econômicos da ocupação territorial, temos como segunda parte uma economia escravista de agricultura tropical. Na terceira parte, nós temos a economia escravista mineira, que também é muito forte na nossa história. Na quinta parte, nós temos a economia de transição para o trabalho assalariado. Na quinta parte, nós temos a economia de transição para um sistema industrial, tá? Então, essas são as grandes fases que fazem parte aí da nossa Constituição Econômica Histórica. Então, vamos considerar aí alguns aspectos econômicos do período colonial, particularmente em relação às atividades dinâmicas da colônia, o complexo da cana-de-açúcar, a atividade mineradora, como nós sabemos que foi muito importante na nossa construção, e sobre as implicações econômicas do sistema escravista de produção primária exportadora. Então, nós temos aí alguns aspectos econômicos relevantes do nosso Brasil colonial. E quais são esses aspectos econômicos relevantes? Nós tivemos o complexo da cana-de-açúcar na nossa época colonial, onde tínhamos algumas características estruturais nesta época. Então, nós tínhamos um sistema escravista de produção, ou seja, uma baixa participação dos salários na renda total da economia. Nós tínhamos alta participação dos lucros dos produtores rurais e dos comerciantes na renda total da economia, ou seja, nós tínhamos uma concentração desta renda e tínhamos também grande parte da renda que era remetida para a Europa na forma de lucros, né, os comerciantes e as importações com relação aí aos bens de luxo, aos materiais de construção, aquisições de escravos, né? Então, somando
essas 3 características estruturais, o sistema escravista de produção, a alta participação dos lucros desses produtores rurais aí, dos comerciantes na renda total da economia, e grande parte dessa renda remetida para a Europa na forma de lucros e importações, o resultado foi o quê? O resultado foi a inexistência de um mercado interno que pudesse estimular outras atividades na economia, ou seja, os produtos manufaturados, por exemplo, tá? Então, mesmo com a decadência relativa, esse complexo da cana-de-açúcar, ele manteve as suas influências sobre a cultura e a nossa sociedade, principalmente a sociedade do Nordeste do nosso país, mesmo com todas essas características e que podemos chamar de deficiências estruturais. Nós tivemos essa grande influência aí no nosso país, do complexo da cana-de-açúcar. Alguns doutrinadores consideram que essas formas de geração de renda no complexo da cana-de-açúcar, ela acabou não permitindo o desenvolvimento do mercado interno, e isso, por fim, acabou não permitindo também uma base técnica e empresarial favorável ao desenvolvimento econômico, né? Por quais motivos teria acontecido isso? Então, como os fatores de produção, em sua quase totalidade, pertenciam ao empresário, essa renda monetária gerada nesse processo produtivo revertia, em sua quase totalidade, às mãos desse empresário. Ou seja, o fluxo de renda se estabelecia, portanto, entre uma unidade produtiva, considerada em conjunto, e o exterior. Tá? Então, essas formas de geração de renda acabou não permitindo esse desenvolvimento aí mais alargado do mercado interno e de uma base técnica favorável ao desenvolvimento econômico do nosso país. Ainda nesse sentido, as estruturas coloniais do Brasil colônia, né? O sistema escravista, a produção primária, a concentração de renda, etc., elas não favoreceram o desenvolvimento de atividades voltadas para o mercado interno. Então, nesse ponto, vale a comparação que foi feita dentro desse próprio livro que eu indiquei para vocês de Furtado, aonde se vale da comparação entre a formação histórica do Brasil e a formação histórica dos Estados Unidos, né? Então, segundo o autor, na época da independência, nos Estados Unidos contava com maior participação de pequenos e médios agricultores na produção primária, contava com maior participação da mão de obra assalariada nessas atividades produtivas, contava com um mercado interno extremamente favorável à diversificação produtiva e ao surgimento das atividades industriais. Então, veja, é tudo muito diferente do que nós possuíamos aqui na nossa região, no nosso país. Então, para Furtado, né, para o autor, na época da independência, as estruturas criadas na economia norte-americana, elas eram muito mais favoráveis ao desenvolvimento econômico do que aquelas que se estabeleceram no Brasil, né, se estabeleceram no nosso país. Por óbvio, como nós pudemos ver aqui agora, diante dessas situações. Além disso, nós tivemos a decadência da atividade açucareira, que ocorreu a partir do século XVIII. Então, ela entrou em decadência, entretanto, ela sobrevive em diversas formas até os dias atuais, né? Em produções, cultura, arte, etc. Mas ela entrou em decadência a partir do século XVIII. Né? Nós tínhamos também, além da cana-de-açúcar, a pecuária como uma projeção da economia açucareira, ou seja, esse complexo açucareiro, esse complexo da cana-de-açúcar, ele acabou favorecendo o surgimento de outras atividades, como a de subsistência e a da pecuária.
particularmente a bovina, não apenas, mas particularmente a bovina, favoreceu muito, o surgimento dessa dessas outras atividades. E é importante notar o quê? Que a pecuária ela acabou se deslocando também para o interior do Nordeste. Então, o complexo da cana-de-açúcar também prevaleceu um pouco mais na região do Nordeste e a pecuária também se deslocou para o interior do Nordeste. Motivos. Quais eram esses motivos desse deslocamento? Nós tínhamos lá a alta rentabilidade da cana-de-açúcar, que impedia o surgimento de outras atividades próximas ao litoral, e com relação à pecuária, né, o deslocamento da pecuária para o interior do Nordeste, é porque ele não conseguia, a pecuária não conseguia concorrer com a alta rentabilidade da cana-de-açúcar. Então, o destino principal da produção, ou seja, uma demanda da fazenda, uma tração e alimentação. Tá? Essa atividade que acabou contribuindo para o povoamento do interior nordestino, a cana-de-açúcar e a pecuária, que foi responsável, inclusive, pela criação da denominada Sociedade do Couro. Né? Então, a produção do couro também foi destinada às exportações, né? Então, os produtos do couro, sapatos, chapéus, roupas, celas, portas, cordas, recipientes para água, dentre tantos outros utensílios aí e produtos. Né? Além disso, nós tivemos também a economia mineira, que faz parte aí da nossa construção. Então, se bem que a renda média da economia mineira haja sido por mais baixa do que aquela que conhecer a região aí do açúcar, da cana-de-açúcar, o mercado da região mineira apresentava potencialidades muito maiores. E por que isso acontecia? As suas dimensões absolutas, elas eram superiores. Por quê? Porque as importações representavam menor proporção do dispêndio total. Tá? Por outro lado, isso constitui aí o aspecto principal do problema, a renda também estava muito menos concentrada, porquanto a proporção da população livre era muito maior. Né? Então, no interior do Nordeste, a população estava indo para construir a região. Já no espaço mineiro, a ocupação era muito maior, né? Então, a proporção dessa população livre acabava sendo maior e a renda, então, era menos concentrada nessa população. A composição da procura teria que ser necessariamente diversa, então, ocupando-se um espaço muito mais significativo os bens de consumo corrente e ocorrendo o contrário aos artigos de luxo também. E no demais, a população, se bem que dispersa num território grande, estava em grande parte reunida em grupos urbanos e semi-urbanos no espaço mineiro. Por último, mas não menos importante, a grande distância entre a região mineira e os portos também contribuía para encarecer relativamente os artigos importados, né? Porque lá não é uma região de mar, enfim, na região nordeste era muito mais fácil por conta dos mares, dos rios que levam aí aos portos. Esse conjunto de circunstâncias tornava a região mineira muito mais propícia ao desenvolvimento de atividades ligadas ao mercado interno do que havia sido até então a região açucareira, né, por essas questões. Contudo, existia um outro problema, um outro questionamento, que era a ausência de capacidade técnica necessária ao estabelecimento de atividades manufatureiras e a própria rápida decadência das regiões mineradoras, que impediram aí o desenvolvimento econômico endógeno, certo? Além disso, na região centro-oeste, a decadência das regiões mineradoras acabou resultando, em alguns casos, ao retorno às atividades de subsistência e elevação da pobreza. Então,
Essa atividade também favoreceu a pecuária, que se desloca aí para o interior do país, tá? E comparando tudo isso que nós vimos com os Estados Unidos, por que que para lá o desenvolvimento foi muito maior do que dentro da nossa nação? Então, sobre as colônias da Nova Inglaterra, né, nos Estados Unidos. O que nós podemos verificar é o quê? Que essas colônias de pequenos proprietários, em grande parte, elas eram autossuficientes e constituíam comunidades com características totalmente distintas das que predominavam nas prósperas colônias agrícolas de exportação. Então, nelas era muito menor a concentração de renda e as mesmas estavam muito menos sujeitas às bruscas contrações econômicas. Então, demais, a parte dessa renda que revertia em benefício de capitais externos era insignificante. Em consequência disso, o padrão médio de consumo ele era relativamente elevado, se comparado ao nível da produção per capita, e ao contrário do que ocorria nas colônias de grandes plantações, em que parte substancial desses gastos de consumo estava aí concentrada numa reduzida classe de propriedades e se satisfazia com importações. Então, nas colônias do norte dos Estados Unidos, por exemplo, os gastos de consumo se distribuíam pelo conjunto da população, então eram relativamente grande o mercado dos objetos de uso comum naquela região, tá? Então, essa é uma comparação aí feita com os Estados Unidos. E como ficou essa questão com relação à época da independência? Então, a época da independência, no Brasil, nós tínhamos um sistema escravista, nós tínhamos uma concentração de renda nas formas de lucro dos grandes proprietários de terra e comerciantes. Nós tínhamos a inexistência de mercado interno, né? Tínhamos a ausência de base técnica e empresarial favorável ao desenvolvimento econômico. Então, veja que era uma situação bem complexa. E, na mesma época, nos Estados Unidos, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos uma maior participação do mercado interno, nós tínhamos a existência de uma classe de dirigentes voltadas aos interesses internos, ou seja, uma maior autonomia administrativa, nós tínhamos uma maior participação dos salários na renda total da economia, ou seja, uma produção de algodão que se beneficia do dinamismo da indústria têxtil. Nós tínhamos uma maior acumulação de capital e criação das bases para a industrialização, voltada aí para o mercado interno, sem desconsiderar o mercado externo. E o que acontecia? Veja bem qual é o enquadramento do Brasil e qual é o enquadramento dos Estados Unidos à época da independência. Então, o desenvolvimento dos Estados Unidos, em finais do século XVII, primeira metade do finais do século XVIII, primeira metade do século XIX, constitui um capítulo integrante do desenvolvimento da própria economia europeia, enquanto o Brasil ainda estava lá no sistema escravista, no sistema de concentração e etc. Essa é a grande diferenciação. Em suma, essa análise presente nessa formação econômica do Brasil, ela fornece pistas para o entendimento das nossas estruturas subdesenvolvidas, ou seja, o desenvolvimento brasileiro como uma condição histórica, né? O subdesenvolvimento brasileiro é uma condição histórica. Isso é o que nós podemos verificar diante desse cenário que nos foi colocado. E o período de ruptura e experimentação, que é o período posterior, o período de 1914 a 1945, que é o deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira. Como que ficou
esse período pós-cana-de-açúcar, pós-pecuária, né, esse deslocamento. Então, como nós vimos até agora, consideramos até o momento alguns aspectos econômicos presentes na formação econômica do Brasil, o sistema escravista da economia açucareira dos séculos 16 e 17, sistema escravista da economia mineira do século 18, economia cafeeira, que passou a fazer parte de uma economia de mão de obra assalariada no século 19, né? Nós temos ainda uma economia de transição para um sistema industrial. Nessa parte, nós temos que considerar o processo de deslocamento do centro dinâmico da economia brasileira. Então, de uma forma mais ampla, vamos considerar aqui um processo de ruptura do quê? Do modelo primário exportador e o início de um processo de substituição de importações no país. Esse é o momento dessa ruptura entre 1914 e 1945. Então, o ponto de partida que nós tivemos aí foi essa questão da economia cafeeira, né? Em uma economia de mão de obra assalariada do século XIX. Então, as implicações da política de valorização do café no contexto da crise de 30 é um ponto de partida aí desse sistema. Por quê? Porque ao irromper a crise de 1929, o setor cafeeiro encontrava-se debilitado por uma crise de superprodução sem precedentes, que acabou acarretando aí drástica redução no preço do produto. No entanto, o nível da produção e a renda do setor cafeeiro, eles não chegaram a ser profundamente afetados. Então, em primeiro lugar, por quê? Porque ocorreu uma forte desvalorização cambial, que permitiu aí socializar as perdas provenientes da queda no preço internacional do produto. E, em segundo, por quê? Pôs-se em marcha uma política de retenção e destruição de parte da produção cafeeira. Tá? Então, esse é o nosso ponto de partida aí. Inclusive, temos um livro que eu também indico, uma obra clássica que fala sobre os 50 anos de formação econômica do Brasil, ensaios sobre a obra de Celso Furtado, que ela é de Ricardo Bielskowski, tá? Então, também vale a pena. Ele é disponível virtualmente no site do IPEA. Tá? Então, numa perspectiva mais ampla, a política de valorização desse café, ela evidenciou o quê? Uma possibilidade do Estado poder intervir no sistema produtivo de forma a evitar as crises. Essa é a perspectiva aí com relação ao sistema cafeeiro. E quais são as consequências dessa política de valorização do café? Por óbvio, toda a ação gera uma consequência e não passaria despercebido a valorização do café dentro da nossa economia. Então, nós temos lá a questão da sustentação da renda, que é uma política keynesiana. Então, a política de valorização do café, particularmente no início da década de 30, ela acabou contemplando mecanismos de manutenção da renda agregada na economia, ou seja, sob o ponto de vista keynesiana, tais mecanismos se manifestaram pela injeção de demanda na economia a partir da elevação dos gastos do governo, como a compra e queima do café. Ou seja, acabou tratando-se de uma política essencialmente keynesiana. E qual é a lógica disso tudo? A compra do café pelo governo acabou gerando pagamento a esses fazendeiros, que acabou gerando manutenção do emprego da mão de obra no campo, que acabou gerando manutenção da renda da economia, ou seja, dos salários e dos lucros, que acabou rendendo a sustentação da demanda agregada interna e teve como resultado o estímulo
a produção interna. Então, essa é a lógica aí da valorização do nosso café. E com relação à desvalorização cambial. Então, nós tivemos lá a queda nas exportações de café, ou seja, ao reduzir o fluxo de entrada de moeda estrangeira no nosso país, acabou provocando uma desvalorização cambial que tornou as importações mais caras. Tá? Então, se a taxa de câmbio sobe, as importações, obviamente, ficam mais caras. Né? Por exemplo, considerando aí uma taxa de câmbio com o preço em reais de $1, né? Suponha que um aparelho celular importado ao preço de $1.000, a taxa de câmbio é de R$ 5,30 por $1, ou seja, a mercadoria vai acabar custando R$ 5.300. Então, se a taxa subir para 6, ou seja, a desvalorização do real perante o dólar, o valor do celular em reais sobe para R$ 6.000. Então, essa é a questão da moeda estrangeira, tá? Da desvalorização cambial em torno dessas importações. Então, para a taxa de câmbio na época da análise, nós tínhamos lá alguns mecanismos, particularmente com relação a essa moeda, a essa troca, tá certo? E quais são as consequências? Primeiro, a sustentação da renda, como nós vimos lá atrás, mais a desvalorização cambial que nós vimos agora, acaba gerando o quê? Acaba gerando incentivo à industrialização substitutiva de importações, que representa aí o sentido da expressão deslocamento desse centro dinâmico. Por quê? Porque houve essa industrialização que foi substitutiva. Tá? E qual é o sentido desse deslocamento aí do centro dinâmico da economia após 1930, como diz o próprio Furtado? Então, as consequências da política de valorização do café, aliadas à redução no fluxo de comércio internacional, acabou incentivando o deslocamento da produção da agricultura de exportação para produções destinadas aí ao mercado interno. Então, nesse contexto, aqui, a crise de 30 trouxe oportunidades para o Brasil. De uma forma mais ampla, essas mudanças estruturais consideradas pelos doutrinadores inserem-se no que podemos considerar de período de ruptura do sistema das relações econômicas internacionais decorrente das guerras e a Grande Depressão que nós tivemos. Então, esse período é um contexto regional mais amplo, né? Vamos verificar isso com relação à ruptura e à experimentação. Até a Primeira Guerra Mundial. Então, o mundo era capitalista até a Primeira Guerra Mundial, né? Até pelo menos a Primeira Guerra houve um ciclo de forte expansão do comércio e das finanças internacionais. Esta expansão ela deu origem a um sistema de divisão internacional do trabalho entre países industrializados e produtores primários. Então, nesse sistema, o centro era ocupado pela Inglaterra. Então, tratava-se aí de um mundo respaldado pela economia política e clássica, particularmente aí pela teoria das vantagens comparativistas, né, comparativas, aí de uma forma mais geral, da ideia de que o livre mercado aqui internacional era a forma mais eficiente de organização produtiva, né, mundial. E então, podia-se considerar que neste mundo nós tínhamos a seguinte divisão, né, no mundo capitalista até a Primeira Guerra. Nós tínhamos a Inglaterra como o centro do capitalismo comercial, industrial e do progresso técnico e das ideias econômicas. E nós tínhamos no Brasil a produção primária voltada para o mercado internacional, mercado doméstico pouco desenvolvido,
E nós tínhamos os Estados Unidos, que ficava fora da divisão e desenvolvia aí uma estrutura produtiva cuja dinâmica residia aí no seu mercado interno. Então, essa era a divisão do mundo capitalista até a Primeira Guerra. Agora, aprimorando mais com relação à América Latina, no século XIX, né, as características das economias primárias exportadoras na América Latina, nós tínhamos o setor primário exportador como setor dinâmico da economia, cujo crescimento aí dependia do desenvolvimento das economias europeias ou do próprio mercado internacional. Nós tínhamos as atividades produtivas concentradas em poucos produtos. Também tínhamos a alta concentração de renda, ou seja, o mercado interno limitado, também pelo tamanho relativo das populações. Nós tínhamos a demanda por bens manufaturados, onde era atendida pelas importações da Europa, já no início do século XX, cada vez mais pelos Estados Unidos. Nós tínhamos a estrutura econômica essencialmente rural, tá? Baixos níveis de educação e altas taxas de analfabetismo, baixa produtividade da mão de obra e baixa capacidade inovadora, ou seja, pouca inovação tecnológica. Essas são as características aí das economias da América Latina no século XIX. E aonde se dava uma concentração dessas exportações. Então, nós tínhamos lá como concentração das exportações o Brasil, o primeiro produto, o café, 62,3%. Segundo produto, borracha, com 15,9%. Ou seja, esses dois produtos somavam 78,2% das nossas exportações em 1913, tá? Enquanto outros países tinham lá a Argentina, o milho e o trigo, Bolívia, estanho e prata, Colômbia, café e ouro, Chile, nitratos e cobre, Cuba, açúcar e tabaco, 91% das exportações deles, açúcar e tabaco. Equador, cacau e café. México, prata e cobre. Peru, cobre e açúcar. E Venezuela, café e cacau. Então, essas são as concentrações das exportações da América Latina em 1913. Veja que o nosso percentual, o somatório total do nosso percentual, é bem alto para apenas dois produtos, né? Os dois principais produtos, café e a borracha. Depois disso, nós temos, com relação ao período que vai do início da Primeira Guerra ao fim da Segunda Guerra, né? Então, essas guerras, e principalmente a crise de 30, ela desarticulou, ela rompeu com o sistema das relações internacionais no mundo capitalista. Isso ocasionou o quê? Ocasionou a redução do comércio internacional, a redução dos investimentos produtivos e financeiros internacionais, como os créditos internacionais, por exemplo, a elevação do protecionismo, dentre outras consequências que foram trazidas aí em decorrência dessas guerras aí da crise de 1930. A Primeira Guerra foi o fim de um longo período de paz. Depois, a Depressão de 30, o mundo ele acabou ficando mais pobre, onde houve a redução do comércio e das várias formas de internacionalização aí. A Segunda Guerra, por fim, nós tivemos o chamado golpe de misericórdia, onde a Europa foi quase que totalmente destruída, né? Com relação às transformações, nós tivemos aí nas condições internas e principalmente externas, que foram favorecidas as transformações importantes nas estruturas produtivas desses países latino-americanos. No caso do Brasil,
Trata-se do momento do deslocamento desse centro dinâmico da economia brasileira, como nós vimos anteriormente. Essas transformações, esse período, entretanto, teve impacto diferenciado, então as guerras, em vários casos, elas ampliaram as exportações da América Latina, ou seja, os alimentos, os minérios. Alguns países passaram a acumular reservas. Já na Grande Depressão, nós tivemos lá a queda do comércio internacional, ou seja, o efeito da renda. Tivemos a queda nos preços dos bens primários no mercado internacional, ou seja, a queda da demanda. Tivemos o protecionismo, mas as guerras cambiais, onde geraram uma reversão desse processo de internacionalização produtiva e financeira. Tivemos também um impacto com a escassez de financiamento internacional e, em todo o período, obviamente, a oferta de produtos e manufaturas provenientes da Europa foi reduzida, ou seja, foram criadas novas oportunidades. Então, esses são os grandes impactos que nós tivemos. Fatores que favoreceram aí a industrialização antes da Primeira Guerra, que seriam a renda gerada do setor exportador, o crescimento aí das populações urbanas, a mão de obra assalariada, a própria imigração europeia, né? Logo, qualquer interrupção do fluxo internacional poderia estimular essa produção industrial. Além disso, a capacidade de cada país de aproveitar aí as oportunidades não foi homogênea, né? Uma vez que o processo de industrialização ele acabou dependendo aí do tamanho do mercado interno, né? Então, Brasil, Argentina e México foram um pouco mais prevalecidos, da qualificação da mão de obra, então, regiões específicas, cidades, presenças de imigrantes, existências de sistemas educacionais e o alcance desse sistema. Dependeu das instituições também, nesse ponto, a comparação com os Estados Unidos pode ser considerada. Além disso, da prévia existência de um setor industrial, também foi fator pré-determinante aí. Dependia de uma posição geográfica melhor do país, das relações do país com a Europa, ou seja, precisava ter bom relacionamento para haver esse desenvolvimento aí das oportunidades do processo de industrialização, ou seja, a capacidade de cada país de aproveitar essas oportunidades, ela não foi homogênea, né? Então, uma reflexão aí ficaria da aula de hoje é como cada um desses fatores atuaram, né, nos Estados Unidos e nos nossos países da América Latina, né, de que forma isso se apropriou da nossa história, da nossa economia brasileira. E como as consequências gerais aí, em geral, particularmente nos casos da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México, ocorreu no período um processo de substituição de importações espontâneo, tendo em vista aí o tamanho do mercado e as condições técnicas relativamente favoráveis. Tá? Essas foram as consequências gerais aí. Com relação por outro lado, cresceu a influência em vários países do Estado na economia. Então, nós tivemos lá o México, por exemplo, o Programa de Obras Públicas e a Reforma Agrária, que foram desenvolvidos. Nós tivemos no Brasil, com Getúlio Vargas, uma política de expansão da intervenção estatal. E no Chile, nós tivemos a criação do Corfo, que é um organismo estatal para o desenvolvimento industrial. Tá? Além disso, cresceu a percepção acerca da importância do Estado na economia, a importância da participação do Estado no desenvolvimento econômico desses países, tá certo?
E uma observação importante aí que nós temos que fazer é que a melhora das condições sanitárias deste período, você veja bem, né, acabou também proporcionando incrementos nas taxas de crescimento populacional, aonde houve também um grande aumento das populações nas cidades. Então, houve uma nova ordem para alguns governos, do quê? De criar empregos, né, já que havia mais pessoas, houve esse crescimento, o governo precisava criar mais empregos, aonde houve espaço para o populismo e a alternativa aí da industrialização. E, de forma geral, as evidências sobre essa capacidade de mudança, elas são chamativas, né, pudemos observar que a indústria cresceu, a agricultura se diversificou, as economias com maior mercado interno, como o Brasil, experimentaram aí processos de industrialização via substituição de importações. Houve o crescimento da percepção da importância do Estado na transformação dessas estruturas econômicas, do desenvolvimento econômico desses países, e veio o fim da Segunda Guerra. E agora, né? Como acontece isso? O mundo entrou numa fase de reconstrução. Depois da Segunda Guerra, nós tivemos lá o Plano Marshall, nós tivemos novas instituições que foram criadas, o FMI, Banco Mundial, ONU, GATT, etc., entre outras tantas. Nós tivemos uma preocupação com a expansão soviética na Europa. Nós tivemos os Estados Unidos, que surgiu como um grande potencial mundial depois da Segunda Guerra, né? E duas opções se colocaram para a América Latina, incluindo o Brasil, que foi voltar ao modelo primário exportador ou continuar o processo de substituição dessas importações, né? Então, no novo centro, nos Estados Unidos, com baixo coeficiente relativo de importação, tem uma evidência empírica de baixo dinamismo relativo aí desses produtos primários nesse mercado internacional. Os países ricos foram industrializados, então nós tivemos aí a necessidade da criação de empregos e mais governos populistas, e o Brasil considerou aí, dentro dessas informações, claramente a opção 2, né? Continuar o processo de substituição aí dessas importações, né? Então, dentre as escolhas que se colocaram na nossa frente, para o Brasil ficou bem claro que entre voltar ao modelo primário exportador ou continuar o processo de substituição dessas importações, o Brasil considerou claramente fazer essas substituições aí diante do término da Segunda Guerra Mundial e de todas as consequências e todo o caminhar e toda a história da economia que nós vimos aí até o período de 1945. Né? Nas próximas aulas nós viremos mais do período pós-guerra, nós viremos a questão da industrialização substitutiva das importações, né, que é essa questão aí que o Brasil considerou após o fim da Segunda Guerra. Nós entraremos na era dos planos de desenvolvimento, que são muito importantes para que a gente possa entender um pouco mais da nossa economia, tá? E deixo aqui para vocês a questão da bibliografia que foi citada na aula de hoje, para que vocês façam essa leitura complementar, que é de grande importância para esse conhecimento e aprimoramento do estudo de vocês, que é a questão de Rosemarie Thorpe, né? E a questão da economia latino-americana de Celso Furtado. A Rosemarie Thorpe, ela está em inglês, mas tem, se você pesquisar, tem em alguns sites disponível a tradução, tá?
E é do Celso Furtado. Ela tem várias edições, a última é pela Companhia das Letras, não há diferenciação entre os textos, tá certo? Mas é uma leitura importante para que você faça aí com relação à nossa economia brasileira, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula, pessoal.